Então, né, vamos falar um pouquinho do núcleo e dessas estruturas nucleares. Eu trouxe aqui nessa primeira imagem, né, a imagem de um núcleo. Aqui está uma célula, né, ela está cortadinha no meio. A gente pegou esse núcleo, ó, puxou ele aqui para fora para a gente conseguir enxergar. O núcleo, ele é redondinho. Então, a gente cortou ele aqui também novamente para a gente conseguir visualizar o que tem dentro do núcleo. Então, ele vai estar presente em todas as células eucariontes ou eucarióticas. Lembra que lá na nossa primeira aula nós falamos que as células eucariontes são as células mais complexas e que elas têm um núcleo organizado, né? Então, ela tem a presença de um núcleo organizado. Já as células procariontes, o material genético dela é completamente disperso lá dentro, né, do seu citoplasma. Já nas células eucariontes, não. O núcleo é nele que vai ter toda a formação do nosso DNA e também toda a formação de proteínas codificadoras do nosso DNA. Ele vai ser, né, delimitado por uma membraninha também dupla. Ela tem alguns poros aqui, esses poros facilitam essas entradas. A membrana que envolve esse núcleo, nós chamamos ela de carioteca. Eu vou falar um pouquinho sobre ela ali. Estou mostrando aqui também nessa figura que eu tenho a cariolinfa, que é como se fosse o citoplasma lá da célula. Aqui dentro a gente também tem, né, a cariolinfa, que vai dar essa fluidez aqui dentro do núcleo. Aqui dentro também nós vamos encontrar os cromossomos e o nucleolo. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês. Então, o núcleo, ele foi descoberto pelo escocês Robert Brown lá em 1833. Eu falei isso lá na nossa primeira aula. Então, ele que vai ser responsável por controlar todas as funções da nossa célula. Então, toda a nossa carga genética, né, toda a hereditariedade, toda a carga genética que precisa ser transferida de geração em geração, ele está lá guardado, contido dentro do nosso núcleo, dentro do núcleo da nossa célula. Ele também é responsável por todo o metabolismo celular. É de lá que sai a maioria dos comandos para codificações de proteínas e para quase tudo que acontece dentro da nossa célula. Ele vai abrigar os nossos genes, o material genético, né? Já falei que ele vai ajudar nessa síntese proteica e vai programar essa atividade celular. Quando nós Peraí, falamos professora, o que você falou do Robert Brown? que ele foi a pessoa que Tá. descobriu o núcleo da célula, foi a primeira pessoa que visualizou. Lembra lá quando o primeiro estudioso lá, acabei de me esquecer o nome, agora eu lembro, ele visualizou pela primeira vez a célula e batizou de célula, ele achou que já tinha Robert descoberto. Hooke, é? Robert Brown. Não, o Hooke que pensou que descobriu a célula, foi? Aí descobriu a Oi? parede celular. É o Robert Hooke que pensou que descobriu a célula? Eu já confirmo o nome dele para você, porque eu não me lembro. Mas ele descobriu a parede celular e ele achava que já tinha descoberto tudo. Ele descobriu a célula, mas ele não descobriu o núcleo. Quem foi descobrir o núcleo foi Robert Brown em 1833. Mas já já eu confirmo para você o nome, tá bom? Então, o núcleo ele vai ficar responsável por controlar todas essas funções de hereditariedade e de metabolismo celular, e vai também codificar, né, a síntese das nossas proteínas. Quando nós falamos de núcleo, nós podemos observar que algumas células elas possuem um núcleo e algumas possuem vários núcleos e algumas podem até ter ausência de núcleo. Então, nós temos uma classificação bem simples, né? Bem intuitiva com relação a isso. Então, quando a célula ela tem apenas um único núcleo, a gente chama ela de uma célula mononucleada. Tem um exemplo assim de uma célula que a maioria das células do nosso corpo ela possui apenas um núcleo. Quando nós temos mais de um núcleo, né, temos dois núcleos, nós chamamos de binucleada. O exemplo aqui é o paramécio, que é um parasitazinho. Nós temos aqui o exemplo dele, que ele tem mais de um núcleo. E células multinucleadas ou plurinucleadas. O exemplo são as células musculares. Temos aqui, ó, um exemplozinho de células musculares repleta. Lembra que eu mostrei que o formato da célula muscular é pisiforme, né? Ele tem esse formato aqui. Então, dentro dessa célula fusiforme, está cheio de núcleo, de material com núcleo aqui, então multinucleada. E um exemplo de células anucleadas, né? Eu falei ontem para vocês que A significa ausência, não negação, né? Então, células que não possuem núcleo são as hemácias.
Lembrando que, quando as hemácias, né, elas são produzidas lá na nossa medula óssea, lá no início, ela possui sim um núcleo, só que no momento da sua maturação, para sua liberação para a corrente sanguínea, ela perde o seu núcleo, então ela passa a não ter mais núcleo para ceder espaço para carregar a molécula de oxigênio. Como principal função da hemácia é carregar a molécula de oxigênio, então o espaço que seria do núcleo fica justamente para poder depois carregar essa molécula. Interessante isso, né, gente? Então a hemácia lá no iniciozinho ela tem, mas depois que ela já está diferenciada em hemácia, ela é classificada como uma célula anucleada. Então, quais são os componentes do núcleo? Eu trouxe aqui essa imagem meio, parece que tem um monte de borrão aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui nessa imagem. Então, isso daqui é o nosso núcleo, é uma representação do núcleo das nossas células. Nós temos essa camada de fora aqui, que é a carioteca, essa parte roxinha aqui, é a nossa carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo. Nós temos também a cromatina, tá vendo todo esse emaranhado aqui, que parece um novelo de lã emaranhado? Essa daqui é a cromatina, é isso daqui que vai formar o nosso DNA. Isso daqui vai começar a se condensar, a se enrolar em algumas proteínas, chamadas proteínas estonas, e eles vão se espiralizando, e ele forma o nosso DNA. Então, isso aqui fica dentro do núcleo. Aqui no meiozinho nós temos o nucleolo, que ele é responsável, né, por todo o nosso material de RNA, síntese de algumas proteínas. Na carioteca nós temos alguns espaços aqui, ó, esses espaços são chamados de poros. Esses poros é para poder facilitar a entrada e a saída, né, do material genético, de tudo que nós necessitamos. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Falando de núcleo, temos isso, né? E aí, aqui nessa figura, temos algumas outras coisas representadas. Temos um retículo endoplasmático rugoso, granular. Eu falei ontem para vocês que ele é chamado de granular ou rugoso, devido à presença de quê? Alguém lembra? Devido à presença de ribossomos. Ele tem ribossomos aqui. Ele tem ribossomos aqui agregados à sua estrutura, que lhe confere essa característica de ser rugoso, tá bom? Tem alguém aí? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Então tá bom. Tudo ok, professor. Então tá bom. Oi. Beleza. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Beleza, é isso. Então, são as primeiras estruturas, são só os primeiros nomes para vocês já irem se familiarizando. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas nessa aula de hoje. Antes de falar de cada uma dessas estruturas, o nosso núcleo ele é dividido em fases. Nós temos duas fases no núcleo celular. Nós temos um núcleo na fase interfásico e na fase mitótico. O que é o núcleo interfásico e o que é o mitótico? O núcleo interfásico é quando as células ela está no intervalo, ela não está se dividindo, ela está lá parada esperando o momento de se dividir. Quando ela está no núcleo interfásico, a célula está completamente organizada. Então, ela vai ter lá a presença da carioteca, que é aquela membrana, ela vai ter o nucleoplasma, que é a solução aquosa lá de dentro do núcleo, ela vai ter o nucleolo, né, que é o corpúsculo lá do fundinho que guarda, né, o RNA, ela vai ter a cromatina descondensada, que é aquele emaranhado que eu mostrei para vocês. Então, quando o núcleo não está se dividindo, ele está lá aguardando, né, o momento para a sua divisão, a gente chama ele de fase de núcleo interfásico. A partir do momento que o núcleo começa a divisão celular, que é o que nós vamos estudar na meiose, na mitose, o núcleo começa a desorganizar. Então, toda a característica organizacional dele começa a se perder, porque ele precisa se preparar para poder gerar, né, cromossomos para a divisão celular. Ele precisa duplicar o seu material genético para que esse material possa ser passado para outras células, e isso torna uma completa bagunça dentro da célula. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Isso aqui vai ser importante quando formos falar de meiose e de mitose. Já vai gravando isso aí, que isso é importante. Saber que o núcleo tem duas fases, tá? Poderia repetir, professora? Posso.
Posso sim. O núcleo celular, ele possui duas fases, né? O momento em que ele não está se dividindo e o momento em que ele está se dividindo. No momento que ele não está se dividindo, nós chamamos a fase de núcleo interfásico, que é o momento que todas as estruturas do núcleo estão organizadas lá dentro da célula. A célula está perfeita, a carioteca está íntegra, o nucleoplasma está íntegro, né? O nucleolo está lá dentro, a cromatina está lá descondensada, aguardando para poder passar a informação genética. E o momento que a célula vai se dividir, a gente chama de fase do núcleo mitótico, que é o momento em que o núcleo começa a se desorganizar, porque ele precisa duplicar o seu material genético para poder passar a sua informação para gerar uma nova célula, tá bom? E também para formar os cromossomos. Ok? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das estruturas que compõem o núcleo, começando pela carioteca. A carioteca é também uma membraninha, né, lipoproteica, ela de dupla camada, e ela vai guardar todo o conteúdo. Eu mostrei naquela figura ilustrativa, roxinho emaranhado, parecendo um novelo, né? Aqui, ó, ela tá com essas outras cores. Isso aqui é a cromatina ali dentro, aqui é o nucleolo protegido lá no fundo, e tudo que está aqui dentro nós chamamos de núcleo. Então, aqui está a carioteca, que é o que nós estamos querendo contemplar nesse slide. Então, ela possui esses buraquinhos que nós chamamos de poros. Esses poros, eles vão permitir que aqui passe as moléculas de RNA, moléculas de água, alguns íons, e também muitas vezes tem ribossomos agregados a essa superfície da carioteca. Então, essa membrana, ela vai proteger todo o material genético. Quando eu falo de carioteca, eu estou falando de uma membrana que protege o material genético, tá bom? Essa é a principal função dela. Aí nós temos o nucleoplasma. Na literatura, vocês vão encontrar vários nomes, né? Vocês vão encontrar nucleoplasma, cariolinfa, carioplasma, supranuclear. Nada mais é, ontem nós falamos, né, do citoplasma, que é o material que fica dentro da célula, célula, né, plasma, e hoje nós estamos falando do nucleoplasma, que é o líquido que fica dentro do núcleo. Então, ele também é um líquido claro, homogêneo, ele é bem semelhante ao citoplasma. A diferença é que ele tem, como ele está dentro do núcleo, uma concentração muito maior de proteínas e de RNA. E ele preenche, né, o núcleo celular com filamentos também de cromatina e também preenche o nucleolo. Ele não vai ficar só aqui, não. Ele vai lá dentro do nucleolo, a gente também tem nucleoplasma, ou cariolinfa, ou clarioplasma. Vocês vão encontrar todos esses nomes na literatura. O nucleolo, aqui tem uma imagem de microscópio, mas o nucleolo é essa estrutura aqui, ó, lá no fundo, ó, lá dentro lá do núcleo. Então, ele é um corpúsculo denso, ele não tem membrana e geralmente ele é redondinho, ele é esférico. Dentro dele é onde vai estar o nosso RNA ribossomal e as proteínas que vão ajudar na síntese desse próprio RNA ribossomal. A cromatina, que é aquele emaranhadozinho, né, um novelinho que eu falei para vocês, ele corresponde a toda a região do núcleo. O único lugar que não vai ter cromatina é lá dentro do nucleolo, mas o núcleo inteiro é formado por cromatina. E ela, quando ela começa a juntar, a se integrar a algumas proteínas, a gente tem umas proteínas lá dentro chamadas proteínas histonas. Essas proteínas, elas começam a enovelar e a se agregar, né, a essa cromatina, e é isso que vai configurar, deixa eu até mostrar aqui para vocês no cantinho do slide, vai fazer a presença do nosso cromossomo. Então, quando ela começa lá dentro do núcleo a enrolar proteínas histonas, ó, ela vai se condensando, se espiralizando, ó, e ela forma a estrutura do nosso DNA. Se a gente pegar um pedacinho do nosso DNA e desse no zoom zoom, a gente ia enxergar isso. Um emaranhado, né, de cromatina com proteínas histonas agregadas. Aí a cromatina, nós podemos dividir ela em
com dois aspectos. Nós temos a eurocromatina, que é quando ela está completamente despiralizada, e a heterocromatina, quando ela está completamente condensada. Então, quando ela está condensada já no formato já do cromossomo, nós chamamos ela de heterocromatina. Quando ela está desorganizada, nós chamamos ela de eurocromatina. A nível de informação, isso daqui não cobra em prova para vocês, tá bom? Só a nível de conhecimento mesmo. Esse slide. E os cromossomos, né? Os cromossomos nada mais é do que a cromatina espiralizada com as proteínas histonas. Então, durante a divisão celular, essa cromatina ela vai sofrer intensa condensação e vai ocorrer o encurtamento, ou seja, ela vai ficar tão juntinha, tão condensada, que ela vai formar os cromossomos. E é tudo aqui que vai estar o nosso material genético. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa estrutura do cromossomo. Eu sei que muita gente já conhece essa estrutura, já aprendeu lá no ensino médio, mas vamos relembrar aqui e tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, a estrutura do nosso cromossomo é isso aqui. O nosso cromossomo, ele é composto, né, por cromátides. Nós chamamos de cromátides esses dois braços aqui, tanto o braço curto como o braço longo. Quando nós temos uma cromátide do lado da outra, nós falamos que elas são cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho uma cromátide e aqui eu tenho outra cromátide. Os cromossomos, eles são formados por braços. Nós temos os braços curtos, que são essas partes menores, e temos os braços longos, que é essa parte maior do cromossomo. O braço curto, na literatura, nós vamos encontrá-los representados pela letra P. Já os braços longos, né, pela letra Q. Quando as duas cromátides irmãs estão juntas, se alinham, né, ocorre um estrangulamento aqui, ocorre como se ele se ajuntasse e ele se estrangulasse. Esse estrangulamento é chamado de centrômero. Aqui ocorre uma constrição. Essas duas cromátides se alinham e ocorre uma constrição, uma junção, e essa junção é chamada de centrômero. É muito importante vocês saberem, né, esse nome, esse conceito, porque a partir daqui, na hora da divisão celular, lembra que nós estudamos sobre lá os centríolos, que a função dele é levar os microtúbulos lá no momento da divisão celular? É justamente nesse ponto do cromossomo que os nossos microtúbulos vão vir com seus bracinhos aqui e conseguir quebrar esses centrômeros e separar isso para a divisão celular, tá bom? É muito importante saber o conceito disso. Nós temos também o telômero, que são essas extremidades aqui, né, as pontinhas, né, do cromossomo, e aí ele protege ele para que ele não se degrade. Temos o satélite, que é toda essa parte aqui, desse comecinho aqui até o final, nós chamamos essa parte aqui de satélite, e aqui geralmente ocorre também uma constrição secundária, assim como assim aqui acontece uma constrição, aqui também tem uma constrição secundária, e aqui também tem uma constrição secundária. Os cromossomos também, eles têm uma classificação. Nós podemos dividir os cromossomos em 4 grupos. Quais são esses grupos? Nós temos esse primeiro grupo aqui, que é o grupo dos cromossomos metacêntricos, né? O que consiste o cromossomo metacêntrico? Lembra que eu falei que o estrangulamento é feito pelo centrômero? Então, o centrômero, que é essa constrição, no metacêntrico, ele vai ocorrer bem na posição mediana, ou seja, na linha média dos 2 braços do cromossomo, fazendo com que ele tenha o mesmo tamanho nos 2 braços, tanto no braço curto, quanto no braço longo. Nós temos também o submetacêntrico, né, onde o centrômero ele vai ser um pouquinho deslocado mais para cima da região mediana, e os 2 braços vão ficar em tamanhos desiguais. Temos também os cromossomos acrocêntrico, onde o centrômero vai ser bem perto de um dos extremos do cromossomo, ficando com um bracinho bem curto, né, e o outro bem maior. E também temos o telocêntrico, é aquele que não tem o braço curto, ele só vai ter o braço longo do cromossomo. Beleza? Quanto à classificação? Então, o conjunto de todos esses cromossomos, né, de qualquer espécie, vai formar uma coisa que nós chamamos de cariótipo.
Nos animais e nas plantas que se reproduzem, né, de forma sexuada, os cromossomos sempre vão estar em pares. Quando esses cromossomos estão em pares, nós chamamos de células diploides. Vocês vão encontrar na literatura, sempre que falarmos de células diploide, o símbolo que representa a célula diploide é 2N. Quando nós falarmos de célula haploide, vocês vão encontrar apenas a letra N. Guarda essa informação que já já nós vamos discutir mais sobre isso. Então, os diploides contêm 2 conjuntos de cromossomos completos, ou seja, sempre vai ter um de cada um dos progenitores, um do pai e o outro da mãe, formando então diploide. E nos diploides, os pares de cromossomos são denominados cromossomos homólogos, pois estes têm sequência de DNA geralmente igual e podem exibir pequenas variações. Beleza, vamos continuar com o próximo slide. Por que... Vocês estão conseguindo ver aí? Não, ou não? Deixa eu pegar aqui. Não. Beleza. E agora? Ok. Sim. Então, por que nós estamos falando de tudo isso, né? De cromossomo, de núcleo, para chegar justamente aqui, para chegar justamente na divisão celular, porque é do núcleo que vai partir a divisão celular. Então, o que a gente precisa saber disso que eu falei agora? Primeiro, que o núcleo, ele vai controlar o metabolismo celular, é ele que vai guardar, né, e vai transmitir a nossa informação genética, né, ele é responsável por expressar a hereditariedade, passar a expressão genética, né, para as células vindouras, para as próximas células. É nele que está presente todos os cromossomos e as estruturas moleculares mais complexas, constituídas tanto por DNA quanto por proteína. Ponto. Isso é o mais importante vocês saberem de todo o núcleo. Sabendo isso, lembrando... Pode repetir, professor, por favor, qual o mais importante? Posso sim. O que nós precisamos saber, né? Que o núcleo é responsável por passar a nossa informação genética, a nossa hereditariedade. É nele que estão os cromossomos, e o núcleo vai controlar todo o metabolismo celular. Beleza? Passar o quê, professor? Por passar... A informação genética e hereditariedade para as próximas células. A informação genética. Informação genética e... Responsável pela transmissão da hereditariedade, da carga genética. Peraí, então o nome é aqui, professora. Hereditariedade. Hereditariedade. Ah, sim, anotei. Tá no slide aí, ó. Tem o nome no slide. Eu olhei aqui. Hereditariedade. Aqui, ó. Hereditariedade. Então, aqui só trouxe para vocês mais uma imagenzinha, né, do núcleo, para vocês verem quando ele está ampliado, a presença da carioteca, da membrana, aqui os poros, né, por onde essa transmissão acontece, e aqui o nosso nucleolo, né, que é um corpúsculo denso, e aqui dentro vai ficar o emaranhado de cromatina. Isso aqui eu já falei no slide anterior. Mostrei para vocês. E algumas definições, né? Lembra que eu falei que nós íamos falar um pouquinho sobre células haploides, diploides? Vamos agora entender alguns conceitos para a gente continuar com a divisão celular. Então, os cromossomos, quando nós falarmos de cromossomos homólogos, vocês precisam entender que homólogos é sempre cromossomos que têm a mesma posição, têm o mesmo tamanho e têm a mesma sequência de genes do centrômero.
Quando nós falarmos de células diploides, nós estamos falando de célula 2N, ou seja, são pares de cromossomos homólogos, sempre um vindo do paterno e outro materno, então 2 pares. Células haploide vai apresentar apenas a metade do número de cromossomos de uma célula diploide, de uma determinada espécie. E quando falarmos de genoma, nós estaremos falando do conjunto de genes da espécie codificada como DNA dentro dos pares de cromossomos nos núcleos das células. Aqui eu trouxe a imagenzinha para mostrar para vocês, né, o que são cromossomos homólogos. Então, eu tenho aqui o exemplo 1, um par de cromossomos homólogos. Cromossomo 1 é homólogo ao cromossomo 1. Ele não é homólogo ao cromossomo 20, porque ele não tem região codificada igual. Se você reparar... Oi? A gente vai chegar a fazer cálculo na matéria da senhora em relação... Não vai chegar a fazer. É só a introdução da parte genética. Só a introdução mesmo, né? Só a introdução. Quando vocês estiverem em matéria de genética, aí vocês vão fazer cálculo. Quantos gametas vão gerar, vai colocar 2 elevado sobre N, né? Nossa, então, mas era chato isso, tá louco. Só se eu for dar a disciplina de genética para vocês lá na frente, mas nessa disciplina não. A gente só vai entender um pouquinho esses termos para poder vocês se familiarizarem, quando chegar em genética, já não chegar cru, tá? Entendi. E aí, ó, nos cromossomos homólogos, se você ver, ó, o gene A é igualzinho no outro. Então, é tudo igual. É claro que não é igual, porque esse aqui vem um paterno e o outro materno. Mas é a mesma região codificadora. Já esse aqui, o gene é completamente diferente. Os cromossomos também podem ser classificados, né? Eu quero pizza também. Escutei pizza aí, ó. Acho que eu tô com fome. Então, vamos lá. Quanto ao número de centrômeros, né? Eles podem ser chamados de monocêntrico, quando ele apresenta apenas um centrômero, e policêntrico, quando ele tem mais de um centrômero. Os cromossomos também podem ser classificados de acordo com a sua função genética, isso é muito importante, né, para a gente seguir daqui uns dias com a nossa disciplina. Vocês precisam entender que os nossos cromossomos, eles podem ser cromossomos autossômicos ou cromossomos sexuais. Quando eu falo de cromossomos autossômicos, eu estou falando de cromossomos de caráter somáticos do indivíduo. O que é caráter somático, professora? É aquilo que dá característica para o indivíduo. O que são essas características? É a cor da pele, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, né, o tipo de cabelo. Então, sempre que eu estiver falando de cromossomos autossômicos, eu estou falando de células somáticas. E vocês vão ver daqui a pouco, quando eu falo de células somáticas, a forma de divisão celular é a mitose. Quando eu falo de células sexuais, a forma de divisão celular é a meiose. Então, quando eu falar de cromossomos sexuais, são aqueles que vão determinar realmente as características sexuais do indivíduo, como o timbre de voz, né, como os órgãos reprodutores, é a diferenciação se o indivíduo é masculino ou feminino. E também um outro termo muito importante na classificação dos cromossomos é o cariótipo, que é o conjunto de todos os cromossomos dentro de uma célula. Beleza até aqui? Cromossomos sexuais, o que ele faz? Que a senhora Ele disse? vai determinar as características sexuais do indivíduo, ou masculino ou feminino. Essas características são quais? Se é um homem, ele vai ter órgãos sexuais masculinos, ele vai ter escroto, pênis, se é uma mulher, ela vai ter útero, ovário. Então, é isso que vai diferenciar, são os cromossomos sexuais. No momento da divisão lá, né, no momento da geração, né, de um indivíduo, nós, da espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos. 22 deles são autossômicos, são características somáticas. O último par de cromossomo é o que determina o nosso sexo. Quando nós recebemos o nosso pai da nossa mãe,